Alô, Baixada Santista, Sem Reação, chegando pela sua TV Com. Hoje um programa especial neste início de segunda-feira. Mandar um abraço pro meu pai que está em casa, se restabelecendo, está nos assistindo lá. Muita força, viu, nesse momento importante. Eu sempre brinco aqui, não é? O meu pai tem uma luta com unhas e dentes e sempre sai vitorioso. Então, um abraço especial e também a minha mãe, minha tia Rita e a minha irmã Valéria que estão lá cuidando dele, fazendo a retaguarda. No programa desta segunda-feira, nós temos a presença, o líder em cartas, e-mails e mensagens da TV Com, o ícone de beleza da TV Com Santos, Rogério Conde. Boa tarde, obrigado pela participação, Rogério. Boa tarde, Augusto, boa tarde aos nossos telespectadores, é um prazer estar aqui nessa segunda-feira. E vamos lá, tentar discutir um pouco sobre a cidade e a região. Odair Gonzalez, boa tarde, obrigado pela participação. Eu sempre comento aqui que hoje o cara liga a televisão, só tem tranqueira, né? Só morte, realmente a situação cada vez está ficando mais crítica. E a gente tenta falar aqui dos problemas da cidade, do Brasil, de uma forma mais amena, porque invariavelmente os programas regionais tem aquela coisa sisuda, né? Aquela coisa. Hoje o telejornalismo mudou, a informação mudou. Você vê pelos todos os programas de entrevistas de forma mais alegre, mais descontraída e de forma um linguajar mais próximo do telespectador. Não adianta, sabe, paletó e gravata, aquela coisa toda, e não ter conteúdo, porque na televisão o que conta é conteúdo. Por isso que eu chamei o Odair Gonzalez, está à frente da Prodesan, que é uma empresa que muitos santistas tiveram muito orgulho, mas que nos últimos anos, em razão da mudança, né, a prefeitura acabou contratando mais serviços de outras empresas. Eu tenho aqui um defensor da Prodesan, que é o João Vilela. O João Vilela, toda vez que vem aqui, ele fala, puxa, a Prodesan podia fazer isso, ele podia foi fazer estagiário, aquilo. né? Foi estagiário lá na Prodesan, um defensor da Prodesan. Então eu quero dar meu boa tarde ao presidente da Prodesan, o Odair Gonzalez, este que é um apaixonado pela vida. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Rogério Conde, com essa voz de locutor, né? De candidato eleito, né? É que verdade. Com certeza vai cantar. Você já convidou vai cantar, PR, não? Vai cantar muito Você na Câmara. PR? Não, ele está comprometido com um amigo meu, não quero nem pensar nessa. Nem... Gostaria muito que ele tivesse. Se ele viesse no PR, seria eleito, porque é um candidato bom, tem um passado que eu recomendo, né? Tem um eleitorado cativo. Eu tenho certeza que a hora que ele puser a carinha dele num jornal assim, aquele pessoal cativo que ele conhece bem vai votar. Então deixa eu... vai votar com aquela fidelidade que é peculiar. Deixa eu já te interromper. Tá difícil arrumar candidato a vereador bom? Tá difícil. Não. Porque hoje, se a gente olhar nas redes sociais e na imprensa de uma maneira geral, quem se destaca como formador de chapa é você. A gente sempre vê lá o Odair lá montando a chapa do PR. É lenda. É lenda? É lenda. Acho que você está com uma chapa de mais de 40 mil votos. Que é isso. Não. Hoje é muito difícil fazer política. Hoje, o Rogério já foi candidato a vereador, hoje está engajado num partido que tenho certeza vai ter uma votação expressiva em Santos, que vai se consolidar. Mas para você formar uma chapa hoje de vereadores, ela está difícil. Primeiro porque as pessoas estão descrentes da política, né? Você vai falar com alguém, mas eu não quero, Aí você vai falar com alguém, uma pessoa de bem, fala, política, você sabe como é que é política, eu não quero meter nesse negócio. Mas aí eu falo, olha, mas a tua chance, já que você é uma pessoa de bem, e a política precisa de gente de bem, não é todo mundo que está lá que é ruim. Então está na hora de você ir lá, concorrer, brigar e dar outro viés para a política que você hoje questiona. Você vai lá e põe suas ideias. Porque a gente precisa disso mesmo, precisa de gente nova. Não adianta eu ser candidato, outro ser candidato. Já fui 4 vezes vereador, então já está no bico do corpo, já está no bico do corpo. É verdade mesmo, né? Com toda a energia que a gente possa ter de resto, né? Mas a gente já está mais para descansar do que para concorrer, para vereador. Augusto, vereador é uma coisa que exige muito, né? Exige muito. O Odair tem razão, está falando com muita propriedade. Primeiro porque as pessoas, principalmente ultimamente, e que não é de se estranhar, até pelo fato do que nós estamos acompanhando, desse
dessa falta de respeito com o país, com as coisas públicas, do que a gente está acompanhando, fizeram com a maior empresa do Brasil, que foi a Petrobras, e com todos esses desmandos que o PT fez no governo. Agora, se todo mundo só reclamar, não basta. Não basta só ficar reclamando ou dizer, eu não quero saber de política, só tem sem vergonha, que a política não tem vai gente continuar. séria. Porque se as pessoas de bem não entrarem para a política, os maus se perpetuam no poder. É verdade. E é isso que a gente não quer. A gente quer procurar dentro da sociedade pessoas que tenham uma postura decente, que queiram dar sua contribuição. E realmente é difícil. Eu estava lendo uma crônica do ex-vereador Alcido Gonçalves, e muito inteligente, ele falando da política, do ser político, né? E você ali percebe, ele pegou no cerne da questão. Você não consegue fazer nada, não se avança nada sem política. Você consegue tudo por gestões políticas. E o ser político, ele tem que ter a habilidade de saber contornar situações, de avançar, de recuar, de dialogar, né? E convencer as pessoas, né? O que não é fácil. Então, o que se vê hoje no Brasil é uma descrença total, e o PT, infelizmente, ele consolidou essa descrença, porque o PT, gostemos ou não, era um partido que as pessoas depositavam alguma esperança de tipo de moralidade, de comportamento, que seria a salvação, não a salvação do país, mas que ia botar fim àquilo tudo que a gente sempre pregava contra, né? Aquela corrupção, aquela coisa. Aí veio o PT e se mostrou pior do que tudo, pior do que tudo que ele combateu. Então, isso levou a população a uma descrença total, não dá para acreditar mais nada. Até porque, convenhamos, nós não temos no Brasil uma estrutura partidária. Se alguém vai votar em mim, não vai votar porque eu sou presidente do PR, vai votar porque eu sou o Daíra, eu sou amigo de um, de outro, tal. Meus amigos acabam votando em mim mesmo, como vota no Rogério, independentemente do partido que ele esteja. Então, não tendo essa cultura partidária, né, qualquer um que vier pode levar e o povo vira as costas, porque o povo não é militante, o povo acompanha. E hoje sofre muito, porque esses desmandos do PT, quer dizer, no governo, hoje o custo social é muito alto. Hoje você vai pagar uma conta de luz, o valor é exagerado. Você economiza e paga o dobro do que pagava antes. Você vai pagar água, a conta de água está mais cara do que quando você gastava mais. Então tudo é caro. Você vai na feira, está tudo caro. Você vai no mercado, está tudo caro. Então tudo está caro. Então estamos enfrentando uma recessão em função disso que nunca passamos antes. O desemprego quase não se noticia, mas está cada vez pior o desemprego. Tá? Os índices estão alarmantes. Grandes empresas, até mesmo do CAIS, estão despedindo gente. 1.000 daqui, 500 de lá. E eu sinto, pela movimentação das pessoas que vão à Prodesan, na expectativa de achar alguma coisa. Que você pudesse estar entrando lá de qualquer jeito. Tá? Até porque essa coisa de tá desesperado, você conhece gente, vai lá, me coloca aqui, me coloca ali. E não tem como colocar. Primeiro que não tem como colocar, né? E ali a gente está fazendo só por concurso, né? Mas a pessoa fica desesperada e vai em todo lado. Então nunca teve uma movimentação tão grande quando se percebe essa questão do desemprego. Por quê? Porque o PT, infelizmente, ele quebrou literalmente o país. É verdade. Eu estou só ouvindo, porque o PR está na base do... Ele está na base, mas tem dissidências, e está na base. A gente lá, eu sou no Diretório Nacional, né? E acompanho muito, né, as discussões, né? Então, na democracia, prevalece o voto da maioria. E nós temos assim, né, o que se faz, né, é o que se leva, né? Eu muitas vezes fui voto vencido, não estou aqui criticando o partido, muito pelo contrário, mas o partido me dá a liberdade de discutir, né, o que é melhor para a gente em termos de alianças. E eu sempre me manifestei contrariamente, até nem poderia ser de outra forma. Aqui, em Santos, já dei mostra de que eu sempre fui, talvez não inimigo, mas adversário das políticas do Partido dos Trabalhadores. Talvez até porque antevia o que está acontecendo, né? Então aqui eu tinha a oportunidade de estar me aliando ao Partido dos Trabalhadores. E não o fiz, e não foi imposição de ninguém. Convicção pessoal, levei a nossa comissão executiva, que levou aos nossos candidatos, e nós optamos por apoiar naquela oportunidade o Paulo Alexandre, que está aí,
está fazendo um governo que tem aí pesquisas que eu aceito em torno de 66%, conforme foi divulgado falando em PSDB, na edição do jornal. O PSDB fez a sua convenção, então eu vi lá representantes, estava o pessoal do PPS, do Roberto Freire, estava o cara que foi candidato, o pastor que foi candidato pelo PRB. Você faz parte do PSDB, não é isso, Rogério? Não, hoje eu estou no PSD. PSD. Como é que você vê este momento? O PSD faz parte da base da Dilma, o Odair está do lado aqui já dizendo que não é bem isso que ele pensa. Como é que você pensa? Não, da mesma forma, eu no âmbito federal eu não pactuo com, apesar do PSD, do nosso presidente nacional ser ministro do governo do PT e tudo, pelo PSD, representando o PSD, que é o Kassab, mas eu não pactuo também pessoalmente das políticas que estão sendo adotadas pelo PT, por essa equipe que está agora no governo federal. Agora, a gente precisa entender que a política é complexa, ela não é simplesmente... tanto é que a gente vê pelas cidades. As pessoas vivem nos municípios, a gente já falou isso aqui por várias vezes. Infelizmente, os municípios não têm autonomia para gerir o seu próprio recurso. Os municípios ficam todos dependentes do governo federal e em menor escala do governo estadual. E na política é a mesma coisa, às vezes as alianças são realizadas na esfera federal e nós aqui, dentro da nossa realidade aqui regional, municipal, tudo, a gente não pactua, mas respeita por força de uma estrutura política que existe hoje. Agora eu quero só completar dizendo, eu estava escutando o Odair Gonzalez falar, e eu que acompanho política há muitos anos, gosto muito, eu acho que independente de participar ou não dos processos políticos, acho que vou ser um ator político aqui da cidade e da região por muito tempo. E eu tenho o Odair como um dos maiores articuladores políticos que já tiveram em Santos, até por momentos passados e tudo isso. Então eu acho interessante escutá-lo falar assim, porque a gente realmente percebe o quanto que foi feito e como é complexa esse jogo da política. Odair, eu semana passada fiz um programa aqui com vários convidados e o tema principal foi a não renovação do contrato do Banco Mundial com a Prefeitura de Santos no projeto Santos Novos Tempos. É um programa importantíssimo, né? Pelo menos era dito como importantíssimo para resolver os problemas da Zona Noroeste. E muita gente via no Novos Tempos a oportunidade de acabar com problemas pontuais e crônicos de toda a Zona Noroeste. Sempre se falou que não se tinha dinheiro, né? Aliás, esse ano que passou, este ano e o ano passado nem tanto, mas este ano, os municípios têm tentado recurso do governo federal e a Dilma tem dito que não tem dinheiro e os cortes estão aí para quem quiser ver. Para nossa surpresa, a não renovação do contrato com o Banco Mundial, e que tem um aspecto muito mais social do que financeiro, veio uma resposta do pessoal do planejamento lá, que está tocando esse projeto desde o Papa, desde o Beto Mansur, quer dizer, conhece. Não, nós não queríamos esse dinheiro porque tem dinheiro melhor, mais barato, condições mais favoráveis. Onde é que está esse dinheiro que ninguém sabia, Odair? Bom, primeiro, Augusto, eu quero agradecer as palavras elogiosas do Rogério, porque a gente na política, eu acho que a política foi feita para construir, né? Para construir amizade. E eu construí muitas amizades nesse período e talvez em função disso venha essa imagem de que é um bom articulador. Acho que não é nada disso não. É mais em função da gente ter uma relação boa, um trânsito bom com os segmentos. Eu combato aqui o PT, mas eu tenho o PT nos petistas, tive grandes aliados petistas, inclusive foram os petistas que me conduziram à presidência da Câmara, porque percebiam que a gente estava... Nós éramos adversários de ideias, de momentos, exato, mas a gente entendia, eles entenderam também, que a parte disso a gente tinha a nossa relação, uma relação muito próxima, né? Converso com todos eles, me dou com muitos deles, mas não compactuo com o mesmo ideal político. Né? Isso talvez, em função da construção dessas amizades, onde inclui você também, Rogério,
a gente acaba adquirindo esse rótulo, que eu não, cá entre nós, eu não me considero nada disso não. Mas, viu, Augusto, Novos Tempos é um projeto que não é do Paulo, né? É importante destacar isso, né? Que não é um projeto deste governo, é um projeto que esse governo herdou e está tocando, e vai tocar e vai acabar. E tem fases, né? Como todo um projeto complexo, que a Zona Noroeste ela tem enchente desde o dia que nasceu, né? Desde aquela, que é uma área que lá era mangue, né? Eu lembro muito bem que eu morava na Zona Noroeste, no bairro, antigo bairro chinês, próximo do Saboá, onde é a Sancap hoje, está a Sancap ali eu morava, chalé amarelinho que tinha lá. E tinha muito orgulho de lá, porque fizemos muitas amizades, um pessoal bom, que a gente vivia muito bem, né? Uma época boa, que não tem mais, né? Uma época de família, pobre, né? Todo mundo pobre, todo mundo ali, tal, remendado, tamanco e tal, mas não saiu nenhum delinquente, né? Não tinha desculpa de que pode roubar, né? O pobre era educado pela família, não era educado pela escola, na escola era complemento. A escola puxava a orelha. O cara ia para o colégio com educação, né? Eu ia para a escola, se puxava a minha orelha, meu pai jamais, e puxava a outra, porque não ia lá reclamar com a professora. Lógico. Né? Você resolvia a briga na escola, enfim, não tinha esse negócio de bullying, eu era pintadinho como sou até hoje, era bananinha para cá, a gente brigava, brincava, e brigava se precisava. Enfim, não tinha essa coisa que inventaram hoje, que a desculpa que o pobre pode roubar, porque coitado é abandonado pelo Estado. Naquela época era mais abandonado do que hoje. O Estado nunca me deu um tênis, nunca me deu uma camisa, nunca me deu uma calça, nunca me deu um uniforme, nunca me deu almoço, nunca me deu janta, nunca me deu nada, o Estado. Nada. Né? E hoje, porque o Estado dá tudo e tem tudo ao contrário. Né? Então, o que tinha, na verdade era a família. Desculpe abrir esses parênteses. Não, mas eu concordo com você. Nesse assunto, né, dos novos tempos. Dizendo que ali, eu sou testemunha que um tempo lá era tudo mangue. Eu lembro quando o Jardim Santa Maria começou os primeiros loteamentos do Jardim Santa Maria, o pessoal fez as primeiras edificações e depois de um tempo, pouco tempo depois, todo o pessoal tiveram que levantar as casas. Então, onde você vê aquele nível da rua, com as casas daí para cima, pode crer que embaixo tem outra casa. Tinha amigos do meu pai que fizeram a casa e depois tiveram que aterrar até a janela da sala para dali começar outra casa. Puxa vida. Então isso aí é coisa de séculos, né? De seculares. Lá era mangue. E foi feito desse jeito, sem uma drenagem efetiva. Então assim foi o Santa Maria, foi o Caneleira, foi o Rádio Clube, foi o Castelo, foi, né, o Bom Retiro, né? E assim todos, né? E esse projeto visa o quê? Ele visa resgatar algo que deveria ser como para todos, né? Você tem uma drenagem perfeita, evitar enchente, ter o canal, né? Muitas vezes a enchente ela ocorre só com a maré alta, porque a maré está no canto lá, tá mais alto do que aqui, do que os bairros. Então o que se visava, na verdade, era dar esse plus de qualidade para as pessoas da Zona Noroeste. Infelizmente, as coisas não são como a gente quer, né? Então, quando você contrata algo e você pretende com a melhor boa vontade executar por várias fases. E essa fase dos novos tempos, né, e eu só acompanho à distância, porque eu sou membro do governo, mas não participo do projeto, não é da minha alçada, da minha área, mas vivo isso porque estou no governo. E 2 etapas foram vencidas. Acontece que o Banco Mundial entendeu que elas atrasaram demais, porque por vários motivos, é uma obra, por exemplo, complexa. Quando você faz uma licitação, você tem várias especificidades que têm que ser cumpridas, e isso leva tempo, porque tem impugnações, porque tem grupo que se sente alijado do processo, vai impugnar o processo de licitação, entra então, isso tudo atrasa. Isso aí não tem. Então, eu estou querendo entender isso porque eu me recordo, eu vou pedir para o Rogério só fazer uma interpelação no que você está falando. Eu me recordo, quando o Paulo Alexandre saiu candidato, havia um oponente que era o Aquino, não é verdade? Certo. E o Aquino era a sucessão do Papa, não é isso? Certo, Papa. Não é? E o Paulo Alexandre vinha como um contraditório do que o Papa estava fazendo. Não é verdade? Não é meio contraditório, não. Não é meio contraditório. Né? Veja só, uma alternativa... O Papa tinha um candidato, que era o Aquino, não é? Que era a sucessão do seu trabalho. Aí o Paulo Alexandre veio como candidato
um divisor de águas. Não, né? eu acho que uma alternativa. Eu acho que o Eu Paulo acho que Alexandre... uma alternativa, mas que vai contra, porque senão o PSDB teria apoiado aquilo. Ah, não ia né? contra, não. Não, eu sei, mas aí tem a questão política. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, quando o prefeito Paulo Alexandre assumiu, ele manteve o Márcio Lara, a quem eu tenho o maior respeito, e eu ouvi do Rogério Santos, que era uma das pessoas envolvidas nesse projeto Santos Novos Tempos, por várias vezes me disse que estava muito atarefado em razão desse projeto, que era o projeto mais importante que Santos tinha na época, 1 ano e meio atrás. Ele me disse isso. Disse que assim, olha, nós temos que manter o Márcio Lara, apesar de ser de outro governo, tudo, porque a única pessoa que conhece o projeto Santos Novos Tempos de forma esmiuçada. A pergunta que eu faço, caramba, ninguém sabia que estava tão atrasado assim para chegar ao ponto dos caras cancelarem Quer a minha opinião? Lógico, porque você, além de ser um advogado, você é um profundo conhecedor de obras. Não, eu acho o seguinte, primeiro, assim, vou mais uma vez dizer aqui, realmente quem encabeçou desde o início esse projeto, que é um projeto extremamente importante e altamente complexo, mas de uma relevância assim ímpar para a cidade, né? Tanto é que foi alardeado sempre como a maior obra de infraestrutura, a maior obra estruturante desde dos canais do Saturnino de Brito dos anos 20. Então, isso é um fato. A gente não pode agora dar menos valor do que o projeto merece. Realmente o projeto merece. É melhor admitir o erro, né? Com relação à equipe que capitaneava o projeto, no caso, na figura do Márcio Lara, eu tenho o maior respeito pelo Márcio Lara, já falei aqui e tudo, mas eu não sei exatamente tudo o que aconteceu, mas pelas notícias que a gente tem e do que aconteceu, que foi a rescisão por parte do Banco Mundial, não foi uma rescisão consensual, nem foi por parte, foi uma iniciativa do banco. Em razão de metas não cumpridas. Em razão de não conseguirem executar as etapas que estavam programadas. Então eu acho que no mínimo, até caberia a essa equipe que está, ao prefeito Paulo Alexandre, sua equipe, tudo que viesse à população e desse transparência ao processo e dissesse, olha, isso não é do meu governo, isso já vem foi sido pensado na época do Beto, atravessou o Papa e agora aconteceu isso. Eu acho que essa satisfação à população, eu acho que mais cedo ou mais tarde, até porque a equipe toda do Paulo é uma equipe muito competente, inteligente e vão saber dar essa satisfação, esse feedback para a população. Agora, o que a gente não pode perder o foco, na minha opinião, esse projeto ia resolver, ou pelo menos amenizaria em muito, o problema da balneabilidade das praias, uma questão de saúde pública, além do que, pelo fato de nós vivermos numa ilha e tudo, e eu sempre levo por esse lado, porque eu acho muito importante, nós teríamos com esse projeto, com o resultado desse projeto, nós teríamos uma zona noroeste que hoje 1/3 da população mora lá e é uma área ainda que com potencial para ser explorado muito grande. Aconteceria o quê? Valorizariam os imóveis que já existem lá, seria uma nova região a ser explorada pelo mercado imobiliário com moradias mais populares, tudo, que nós temos um déficit muito grande na nossa cidade. Enfim, a gente tornaria toda aquela região muito mais acessível e muito mais valorizada para os santistas e para os moradores das cidades vizinhas. Odair Gonzalez, posso passar a palavra? Pode, porque eu só quero colocar ponto nisso. Eu acho que a gente precisa de uma resposta para dizer o que aconteceu. A SECOM, mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Rivaldo, um cara que é uma pessoa inteligente, instruída, um cara top da Baixada, acho que é o cara mais inteligente na área da comunicação que já apareceu nessa cidade, dizer para o Rivaldo que acho que há uma falha grotesca. As pessoas podem até parecer idiotas, mas não são.
E a explicação não foi... Eu não engoli a explicação Posso daí. tentar falar alguma coisa? Você vai me convencer, vamos lá. Não, Daí. não. Eu só O queria... Odair tem o dom da palavra, Não. né? Odair ele teve com Noé de Carvalho, Fernando Oliva, Fausto Figueira. Fala mais um bom aí. Adelino, Ah. né? Cassandra. Cassandra Maroni, sua amiga. Odair Viegas. Odair Viegas, Tarô. Tarô falava, pedia a palavra. Roberto Bonavides. Roberto Bonavides. O Tarô pedia. Mantovani nem se fala. Tá meio gaga agora, mas nem se fala. Mas ele é bom. Ele é Mantovani. Tarô... Mantovani tá velhinho, mas é bom. Não, o Mantovani é meu amigo. Ele e o Alexandre, um abraço especial. Mas o Mantovani agora tá naquela idade que ele fala o que pensa. Não tem, não Ele tem e o Cassione. ele e o Cassione, não precisa ponderar. Mas o Tarô falava Não, O Tarô, o Tarô era mais articulador, né? O Tarô, ele é assim. O Tarô, ele tinha um aparelhinho assim, né? Ele tinha 2 aparelhos De surdez. surdez, é. Então ele ficava quietinho lá na última carteira da câmara, embaixo, bem embaixo da galeria, e ficava ali quietinho, só ficava assim. Então tudo que não interessava, ele não ouvia nada. Quando eu falava alguma coisa diferente, ele, fecha a palavra. Aí começava, aí escutava tudo. Ele ouvia tudo. Falou daí. Noé de Santos Carvalho, Noé de Carvalho, grande Noé. Santos são- Novos Tempos. Então, Santos Novos Tempos. Quando o Paulo ganhou a eleição, quando um governante ganha uma eleição, e ele não era inimigo do Papa, muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Era um governo que absorveu as boas ideias do governo anterior, do Papa. O Papa hoje é parceiro do governo e sempre foi, né? O Papa, inclusive, ajudou o Paulo na eleição de deputado estadual, né? Então, tinha uma relação boa, né? Só que ele tinha o candidato do partido dele, né? Que ele queria que desse continuidade às suas obras. E o Paulo, do mesmo jeito que era antagonista, adversário na eleição, mas também comungava com as ideias do Papa naquilo que tudo que era bom para a cidade tem que continuar. E qualquer prefeito no lugar do Paulo, com uma obra gigantesca que é a obra do Santos Novos Tempos, com aquele orçamento valioso, trocaria o seu gerente, né? E o Paulo não, ele manteve o gerente da obra, que é a pessoa do Papa, justamente para dar continuidade àquilo que ele considera a maior obra de drenagem de Santos, depois dessa obra de Saturnino de Brito que você bem falou. Então as coisas continuaram no mesmo ritmo, do mesmo jeito que o Papa deixou. Vamos continuar, tem todo o nosso apoio, o dinheiro do Banco Mundial está garantido, como esteve até agora, e as etapas foram se cumprindo, né? E foram lá. Do dinheiro do Banco Mundial que estava programado, me parece que falta apenas 1/3 que faltava. E as obras estão entrando na terceira etapa. Isso aí, segundo o governo, ele prejudica um pouco? Não sei, porque existem outras fontes de recurso que você vai fazer algo do mesmo jeito. O dinheiro do Banco Mundial, ele não vem de graça, ele vem, é pago, esse dinheiro é financiado. E as taxas são em dólar. Quando você obter um empréstimo para fazer alguma coisa, você vai pagar em dólar, com juros em dólar, né? De repente, talvez essa negativa do Banco Mundial em continuar financiando o saldo da obra, que já está uma grande parte avançada, talvez economicamente pode ter sido até melhor para o município você continuar com a política de empréstimo, porque ninguém tem esse dinheiro, Santos não tem esse dinheiro para continuar a obra, como o governo federal tem recursos sim, né? E você obtém de uma forma que seja menos onerosa para o contribuinte. Uma coisa é certa, o governo vai continuar dando seguimento à obra e vai terminar essa obra para a felicidade de todos os moradores da Zona Noroeste. Não da Zona Noroeste, não, da cidade de Santos, porque o que incomoda a Zona Noroeste nos incomoda também. Quando você pega uma enchente, quando você está diretamente envolvido lá, você sofre de um jeito, mas sofre toda a cidade. Você imagina a entrada da cidade quando tem... a ameaça chover já enche, né? Então isso incomoda também, incomoda todo mundo. Então essa obra com certeza será finalizada no governo do Paulo, se não for nesse governo será no outro, mas ela não vai parar, como não parou. Ela vai continuar, né? Porque o governo tem esse compromisso, quer dizer, de continuar aquilo que o governo do Papa vinha fazendo e ele deu essa continuidade. Fala, Rogério. Não, eu espero, sinceramente, para o bem da cidade, da região, que o Odair esteja correto e que a obra é uma obra importantíssima que não pode parar. Agora, esse recurso da onde vai vir agora, espero... Bom, a gente sabe do bom trânsito
que o prefeito Paulo Alexandre tem na esfera estadual. Agora eu espero que ele consiga replicar esse trânsito todo na esfera. Mas tem, na esfera federal tem bons amigos. Para que por exemplo, consiga, verdade. Apesar que o governador Geraldo Alckmin, nessa última visita aqui, que ele teve no sábado, ele anunciou 23 milhões. Falou que não poderia... Não, mas ele anunciou. Ele só não pode garantir tudo. Ele falou que ainda não dá para garantir. Só, o próprio presidente lá com todo respeito, o Kassab, o Gilberto Kassab, claro, é um aliado do governo. Não tem dúvida. Ele tem todo o interesse e está auxiliando a cidade, porque afinal de contas, a questão política é o que menos importa nessa hora. Mas, não é verdade? O que importa é o bem-estar da população. Não importa se o partido é A, B ou C, não é verdade? E essa relação deles política... Olha, se eu pudesse te ajudar... Posso fazer o intervalo? Se eu puder te ajudar... Não posso fazer o intervalo? Não, é que eu posso fazer o intervalo, pô. Já pensou que ia pedir emprestar esse seu Já ia fazer o cheque, pô. Eu vi que tava procurando talão de cheque. Eu ia procurar o Lupes. Eu ia chamar o break, pô. Chamar o break para eu poder pagar o condomínio. Eu só queria fazer aqui uma observação e vou pro intervalo. A pior coisa é achar que as pessoas são idiotas, né? Era muito mais, teria muito mais hombridade as pessoas responsáveis pelo projeto, que acho que o Paulo não dá para um prefeito olhar tudo. Ele deve perguntar pro cara, tá tudo bem lá? Aí o cara, não, tá andando. Tá tudo bem, tá andando. E lá, não, tá andando. Aí o cara, porque o Paulo vai encontrar alguma maneira, deve ter ficado bravo, vai dar os pulos dele, porque por mais que o Odair tenha justificado a questão do empréstimo do dólar, essa coisa toda, a gente sabe que o Banco Mundial é um banco de fomento social. A taxa de juros são taxas que você não encontra em lugar nenhum, não é? Principalmente porque mas sempre em dólar, né? Porque ele só... Sim, é em dólar, Odair, é em dólar, mas é melhor o cara fazer um financiamento em dólar hoje a um juro subsidiado do que fazer como os governos têm feito, pegando dinheiro nas instituições financeiras e aumentando a dívida pública interna. Então, você pega os 3 principais bancos do Brasil, no primeiro trimestre, o lucro foi de 16 bilhões. Os três bancos... Teve lucro. Os 3 bancos, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, os 3 no primeiro trimestre tiveram 16 bilhões. Se multiplicar por 4 trimestres, dá 68 bilhões, dá 70 bilhões, é o dobro do que o ajuste fiscal da Dilma. E esses caras só estão ganhando dinheiro porque estão emprestando dinheiro para o governo. Então, na verdade, nós temos que entender que houve uma falha. Esse papo do Márcio Lara dizer, não, mas tem dinheiro mais barato, tem linha... Puxa, tomara que tenha. Tomara, porque eu vou ser honesto com você, eu não vou iludir. Por isso que eu prego que deve haver uma explicação. Sabe a melhor explicação para isso, Augusto? Dizer, ninguém está aqui dizendo, o prefeito... Não, eu acho que o prefeito ficou vendido. O prefeito ficou vendido. Ele tem interesse, ele pegou uma pessoa que estava tocando o projeto desde o início, colocou lá. E aí, de repente, até porque eu quero fazer aqui um alerta, hein? Não foi o aviso de 2 meses atrás, não. Isso deve estar vindo há muito tempo. O Banco Mundial não vai renovar um contrato de bilhões. Ele vai acompanhando. Então, essa história está muito... Como eu sei que o Rivaldo é o rei da comunicação, um cara inteligente, ele, o irmão dele, são pessoas seríssimas, tenho certeza que ele vai vir a público e explicar o melhor. A Secretaria de Comunicação vai mandar uma nota para explicar, mas eu tenho que pagar o condomínio. Depois de você pagar o condomínio, eu quero falar sobre o assunto. Você quer falar agora? Não, eu quero ver que você pague o condomínio, então que eu não quero cortar a luz aqui, não. Não, aqui não corta porque a TV está muito bem. O quebrado sou eu. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan. Você tem Ozan, Odair? Ainda não. Ô, como é? Para. Sou amigo do Manolo. Para. Ô, Manda, meu amigo. Nem a Prodesan tem Ozan lá? A Prodesan tem. Tem que ter, mas você tem que pôr lá teu nome, porque você achou que ia virar sementinha? Meu amigo, ele falava, meu amigo, eu tenho que... Você estava achando que ia virar sementinha, Odair? Não sei, eu tô devendo aqui. 32288000, acesse o site, falar pro Fábio Garibe te ligar, mas vai a minha saber. família tem lá todo mundo. Tem que ter Ozan sim, uma garantia importante. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá do da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E mandar um abraço especial, meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. www.grupoincatep.com.br. Um abraço especial, meu amigo João, sempre com cursos lá de qualificação de mão de obra. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E mandar aqui também um abraço para o nosso colaborador, o Renan. O Renan tá aí, o Reale tá aí. Grande Reale, faz aniversário hoje, 25 anos, menino corpinho de 30, né? Ele e você estão ali, viu, Odair? O Reale e você estão ali. É uma competição dura, uma competição. Um abraço para o nosso grande Reale aí, participativo na nossa emissora. E mandar aqui também... Ó, grande Reale, esse menino vale ouro. Olha, eu vou dizer, ele e o Odair estão ali, ó. Estão ali. Esses daí, os dois são terríveis. Um abraço, viu, Reale? E a você, telespectador, obrigado pela audiência. Nesta segunda-feira, a presença do Rogério Conde e também do Odair Gonzalez. No bloco anterior, ele quer falar do lucro do BNDES. O BNDES deu lucro. Eu não quero falar do lucro do BNDES. Eu quero dizer que esses bancos que você falou, Bradesco, Santander... Não, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Então,
que isso aí não é onde a prefeitura vai buscar o dinheiro para fazer esse. Não, não é a prefeitura, o governo federal pega dinheiro com ele. O governo federal, só uma obra que ele não fez, que levou o dinheiro do BNDES, acho que foi Porto na Bolívia. Acho que a única coisa que ele não fez foi o Porto na Bolívia, né? Até porque quem não fez? Não entendi. O BNDES só não fez Porto na Bolívia. Na Bolívia. Até porque não tem mar lá, então não fez. Mas fez em Cuba, fez na Venezuela, fez no Uruguai, fez na Argentina. Então o BNDES está fazendo em tudo quanto é lado. Eu não sei qual é o controle que tem no governo federal. Não tem, vai ter agora. Fazer. Ele faz obra, o governo federal faz obra com o dinheiro do BNDES em Cuba e não aplica no Porto de Santos. É verdade. Que 30 e tantos por cento das cargas movimentadas no país sai do Campo de Santos. E está o caos que está aí até hoje. E olha, e obra sem licitação, né? Sem nada. Deixa eu só te dar uma informação. A Codesp, veio aí o secretário especial de hipótese, anunciou uma série de obras. Só que ainda não foram aprovadas pelo Conselho da Codesp. Pode até ser que não sejam aprovadas. O Conselho da Codesp tem que se reunir para aprovar. E o problema é que o cara anuncia a obra, mas ninguém sabe quando chega o dinheiro. É isso aí. Então, o BNDES, ele tem obrigação, não é implorar, ele tem obrigação de entender que a Zona Noroeste merece recursos para acabar aquela obra que está lá. Então, o governo, as gestores do governo, viu, Augusto, é em torno desse dinheiro que está lá, que em vez de ir para o exterior, para Cuba, para Venezuela, para Uruguai, para Argentina, desculpa, esse dinheiro tem que vir para cá. Senão você vai parecer que eu disse que a prefeitura pega dinheiro em banco. Eu não disse isso. Não. Eu quis dizer que o lucro... Eu entendi que você falou que nos três primeiros trimestres, janeiro, fevereiro e março, dos três principais bancos do Brasil, foi de 16 bilhões. Os três, um foi 5.800, 5.300, 5.200. Deu 16 bilhões. As maiores taxas de juros. Sim, mas o dinheiro é a compra do Tesouro Nacional, é o desconto de títulos do governo federal. Não pode de recompra, aquela confusão toda, que é a tal da pedalada, que o governo federal a Dilma deveria ser caçada por improbidade administrativa porque descumpriu a lei. O que eu estou só querendo dizer é que o governo arrochou a população, dizendo que precisa fazer 40 bilhões... Pô, se pegava lá 2 trimestres desses caras, já dá 32 bilhões, resolvi o problema. Só para não parecer que eu falei uma bobagem. Você está corretíssimo, né? Eu estou falando em BNDES, estou falando em obra de Santos Novos Tempos, né? Agora, o lucro dos bancos, eu sou um dos maiores questionadores disso. Quando eu estava como vereador, criei até uma comissão para verificar essas taxas abusivas que o banco passa. Se você pegar o cidadão comum, como é que ele emite um cheque? Ele emite o cheque e anota no canhoto. Quando anota? Põe no canhoto. Quando vem o extrato, ele não confere. No extrato vem taxa não sei do que, taxa de extrato, taxa de comissão não sei do que. Eu brigo com o banco toda hora. Mas é só de R$5. Não, mas é R$5. Você põe 5 milhões de correntistas, quanto é que dá? Dá 25 milhões. É verdade. Não é? Então, o banco tem esse expediente. Isso aí é roubo. É verdade. Isso é roubo. Eu falei um dia que qualquer dia eu iria... Cobra por extrato. Eu ia fazer uma representação contra o gerente do banco que autorizava aquelas cobranças, porque eu ainda sou antigo, né? Como diz o Augusto, estou aí, né? Mas eu tenho um caderninho, toda cheque que eu imito, eu tenho um conta corrente bancário. É a minha formação de contador, né? Então eu anoto todos os cheques que eu lanço e todos os depósitos que eu faço. E no fim do mês eu pego o extrato e confiro todos os depósitos e todos os cheques estão certos. Aí vem lá R$10 vem R$10 não sei do que. Eu ligo pro banco, a gente pode pôr de volta. E eles põem de volta. Se você for lá reclamar, ele põe de volta. Porque ele sabe que aquilo é ilegal. Lógico. Ele sabe que é ilegal. Né? Então eles põem de volta mesmo. Então o banco, o que eles fazem no Brasil, só no Brasil, só no Brasil, e mais. E esse crime que os bancos cometem, e agora vamos falar de banco, desculpe, viu, Augusto, mudar a pauta. Esses crimes que o banco comete, ele não comete só contra os correntistas, eles cometem contra os aposentados. Mais grave ainda. Quando o Lula, tem o dono daquela boate lá de São Paulo, que é Bahamas. O dono do Bahamas falou assim: o dia que o Lula for preso, é tudo de graça aqui. Ele bebida. Bom, já tá bom. Só para ver aquele ambiente cheiroso, tá bom. Bebida, de graça. Porque o Lula, no tempo do Lula,
ele alterou a Constituição tem uma cláusula que diz assim, ninguém pode ser descontado por dívida do seu salário. Ninguém. Se você contrai o que você deve INSS, deve IPS, deve na Casas Bahia, deve onde você quiser. O teu salário não pode ser penhorado. O teu salário não pode ser penhorado. O Lula, o PT, o Lula, Zé Disseu, sei lá, a camarilha toda lá, autorizaram que os bancos, esses aí que ganham dinheiro nas costas do povo, tiram dinheiro de qualquer jeito, e os bancos podem tirar dinheiro do aposentado. O aposentado que ganha pouco, que não tem reajuste adequado, é o único que dá o seu salário como garantia de dívidas contraídas junto ao banco. É o único. É verdade. Isso está errado. Isso é criminoso. Isso é inconstitucional. É criminoso. E virou o sustento dos através caras, de uma lei ordinária. E o aposentado, coitado, ganha pouco, não tem o reajuste adequado. E quando pega dinheiro, Rogério, é para socorrer um filho que está necessitado, é um neto que está necessitado. Então ele já vive com dificuldade e cada dia ele está mais descalço, desamparado e pagando para o banco, que deve ter gasto uma nota, não vou acusar ninguém aqui não, mas o que custou isso para o cara fazer? Isso é o sonho de todos os bancos. Mas o José... E hoje eles descontam do infeliz do aposentado, que compromete 1/3 da renda lá, para poder socorrer um filho doente. Uma doença que o Estado não, que o Estado não ampara. O Estado tem a obrigação de dar saúde e não dá. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo de Jacupiranga, está lá desde as 8 horas da manhã na fila, falou, o médico vai chegar às 1h30 e tem 20 na minha frente, ou seja, vai passar o dia para o médico olhar para ele, né? E falar assim, você não tem nada, aqui toma uma injeção, não toma nada, e olha 2 minutos no cara. Tem aquela piada que tem uma menininha que estava brincando, e a mãe, você sumiu, filha? Onde você andou? Você ficou 2 horas que eu estou procurando, não te achei? Eu falei, não, mas eu estava brincando com o Joãozinho. Estava brincando de médico com o Joãozinho. Eu já falei que eu não quero isso com brincadeira assim. Não, mas ele é médico do SUS, mãe. Nem pôs a mão em mim. Então isso, hoje, esse governo infeliz que não dá saúde, que não dá educação, que não dá nada, é o que tira dinheiro do aposentado. Então, quando dá esses lucros absurdos, é porque ele põe o preço que quiser. Esses bancos põem agentes, põem menina bonita e a molecadinha preparada para pegar velhinho na fila, para fazer crédito, para pegar crédito pessoal, para pegar dinheiro quando não precisa. Mas o coitado do aposentado vai lá. Meu pai foi uma vítima, a sogra da minha irmã foi outra vítima. Foram lá e eu entrei com ação contra o banco por causa disso. E eles vão lá e pagaram. Então, esses infelizes, esses bancos, viu, dá esses lucros fabulosos, porque o governo é cúmplice desses bancos, é cúmplice dos lucros desses bancos. E os bancos são os grandes financiadores desses partidos trabalhadores. Olha, é impressionante como as redes sociais tomam conta das coisas, né? A polícia está investigando, a Polícia Federal, então, um camarada aqui na Baixada Santista que está oferecendo nas redes sociais venda de dinheiro falso. Ele é 5 por 1. E ele tá na rede social, através de mensagens em aplicativo de celular. O suspeito explicou que troca uma nota verdadeira por 5 falsas. Durante a conversa, esse cara... né? Estão investigando. Só se prenderam agora. Não, viu a notícia que prenderam uma quadrilha, acho que no ABCD lá, não sei se foi... Não, mas esse caso é aqui da Baixada. Esse é o caso. Esse caso é da Baixada, ainda não prenderam, que essa notícia é de agora. Ainda não prenderam, né? Tomara que prenda. O cara vendendo essa... É absurdo isso. É impressionante. Olha, quem mais uma vez foi caçado foi a... Nossa, a Márcia Rosa é impressionante, hein, cara? A Márcia Rosa caçaram novamente. Eu fico com pena do meu amigo. O Donizete não é do PR? Donizete foi. Foi do PR? Não está mais? Não está mais. Coitado. No PSC agora. PSC? Né? Olha só, a Justiça Eleitoral de Cuiabá caçou mais uma vez... E toda vez, eu oro pela Márcia Rosa, todas as noites, peço a Deus que lhe dê forças, que lhe dê tranquilidade. Eu fico pensando quando ela mandou lá uma quadrilha invadir a Santa Cecília para me matar, para me dar porrada lá, eu fico pensando nisso. Eu não quero para os outros o que não quero para os outros o que não quero para mim. Então, eu rezo todos os dias, viu, Márcia? Você lembra aquela imagem da Olimpíada? De uma maratona, que chegou uma corredora, ela, coitada, ela já não aguentava mais, ela foi caindo, virou uma imagem, aquilo virou um símbolo até de resistência, de competição. Parece a Marta, né? Ela vem caindo, que coitada, a espera dela bambeando, e ela conseguiu chegar.
Mas é que a comparação do governo que vai chegar, né? A coitada pau aqui, a comparação só é infeliz porque ali foi uma pessoa que está se superando e a Márcia Rosa está superando as trambicagens que ela faz, né? Esse é um problema, a justiça que diz, não sou eu, não é, o juiz não caça ninguém porque a pessoa fez tudo direitinho. Caça porque teve irregularidade. Mas eu tenho pena. Márcia, oro por você todos os dias, minha amiga. Peço para você ter saúde, para você estar bem, que o Espírito Santo possa entrar em você e te dar serenidade para enfrentar todo esse momento que você está vivendo, que sem dúvida nenhuma não é fácil. Agora, eu não sei se você leu, uma pesquisa mostrou. Está no Globo do dia 6 de julho, portanto hoje. Você leu o Globo hoje? Não. Uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense revelou que cerca de 90%... Você leu essa matéria, Odair? Não. Vocês vão ficar estarrecidos. Revelou que cerca de 90% das notas de real em circulação apresentam traços de cocaína. São pequenas quantidades, mas em frequência tão ampla que evidencia a disseminação da cocaína no Rio e em outros 10 municípios. E notas de? Notas de real. O estudo não diz qual o valor da nota. O estudo financiado pela FAPERJ chega no momento em que se discute a legalização das drogas no país. Para os químicos, o fato de traços de cocaína serem tão comuns tem 3 motivos. O primeiro é o número considerável de usuários e traficantes que enrolam as notas para usá-las como canudos na hora de aspirar a droga. Em segundo lugar, o papel moeda apresenta porosidade e se mantém úmido, o que facilita a sua impregnação pela cocaína. Puxa, a vida é grave isso, né? Gravíssimo. Rio de Janeiro e 10... É bom deixar claro, no Rio de Janeiro e 10 municípios. É muito triste, né? É uma notícia triste. Eu já teve um estudo desses, acho que na época, nos Estados Unidos, nos anos 80, alguma coisa assim, e também chegou-se a uma conclusão parecida também com relação ao dólar naquela época, nos Estados Unidos, traços de cocaína nas notas. Mas, Augusto, deixa eu só aproveitar aqui também a experiência do Odair para colocar um assunto que eu queria que depois saber a opinião de vocês, que eu acho importante com relação a essa notícia de que o Ministério Público entrou com uma ação para, pelo menos temporariamente, barrar a dragagem na entrada do porto. Eu acho isso muito interessante porque a gente tem 2 lados, né, de reflexão com relação a essa nota. Primeiro, que você com essa atitude, você de alguma forma você está engessando o porto, não é? Uma tendência de que os navios cada vez maiores entrem no porto. Nós estamos falando aí de 1/3 da balança do país e, por outro lado, a preservação das praias nos canais 5, 6 e 7. Isso se deve à erosão que está se apresentando. A pseudo-erosão que é causada pelo... Isso não tem um estudo exatamente certo com relação a isso. Mas é importante porque a gente está entre abrir, né, facilitar ou acabar o porto. Ou o porto, ou o meio ambiente e as praias. Eu acho isso interessante. Queria saber de vocês. Então, o que eu penso, e eu acho que não é muito irreal, tem que haver a compatibilização das ações, né, que envolve a manutenção do porto, né, e a cidade, a nossa qualidade de vida da cidade. Uma obra dessa natureza, com certeza, ela tem que ter licenças ambientais. Não dá para você chegar, eu vou dragar de qualquer jeito, né? E agora estão querendo, parece, aumentar a largura, onde teve a maior profundidade no canal, eles querem aumentar também a largura. Se hoje era um trecho, vou chutar aqui, de 40 metros, eles querem botar para 70, né? Então isso aqui parece que está ocasionando essa movimentação que está prejudicando a ponta da praia e talvez até chegando no Imbaré. O Ministério Público, de uma certa forma, leva para discussão algo que é importante.
Mas eu acho que a gente também não pode abrir mão do porto. Acho Exatamente. O porto é a grande alavanca da economia da cidade. Até porque eu acho que a sociedade precisa ser apropriada dessa discussão. Não dá para ficar discutindo assim, é que Santos, às vezes as pessoas discutem de qualquer jeito, eu não sei nem, vou falar bobagem aqui. Mas o que tem que fazer é que essas licenças ambientais são documentos sérios. Quando você vai fazer uma intervenção no porto dessa envergadura, é uma coisa séria, que tem que ter licenças ambientais. E não acredito que as dragagens tenham sido feitas porque eu acho que tem que fazer, porque tem que ser por aqui, eu acho que vai ser por ali, agora eu vou ali. Eu acho que com certeza deve ter sido precedida de licença. Nós temos aí, eu tive conversando com alguns agentes e proprietários de terminais de atracação, portuários de atracação, e eles falam, eu fiz investimento aqui de 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. E cada vez que você não mantém a dragagem, vai assoreando e vai impedindo que navios de alto porte utilizem as nossas instalações. Não, justamente. Então a gente faz isso esperando navios de porte, porque os navios estão cada vez com uma capacidade maior e mais profunda. Muito maior, né? Já tem o nome do garoto. E você acaba se prejudicando. Você vê, os navios hoje, eles de grande porte, eles estavam dando a volta no continente para ir para a Europa, saindo da costa dos Estados Unidos, daquela área de Los Angeles, davam a volta no continente americano inteirinho, porque não passava no canal do Panamá. Era mais rentável fazer esse trajeto e ir para a Europa, porque transportar as mercadorias com cargas menores e atravessar o canal do Panamá. Então, o que fez o Panamá? Ampliou a capacidade de navegação do canal deles. Então, hoje, os navios de grande porte vão passar, ou já estão passando, no canal de Panamá. E Santos não pode ficar à margem disso, porque senão vai perder espaço. A cidade vai perder, não o país. Então, mas o país se remedia. Você vai para Pecém, você vai para outro lugar lá do sul, e lá tem lugares que já naturalmente não precisa de mexer com essa questão da dragagem. Aqui nós temos que constantemente mexer com dragagem. Fala, Rogério. Não, eu só coloquei esse ponto porque eu concordo, claro que a gente não pode virar as costas para o porto, mas a gente precisa também pensar, por isso que eu acho que a sociedade precisaria se apropriar dessa discussão, porque esses estudos ambientais, de impacto ambiental, tudo, eles têm que ser isentos. Então, eles não podem ser patrocinados pelas partes interessadas. Haja visto, a gente tem um exemplo aqui na época do Bagres, que ia ser o terminal. A gente viu que aquele estudo era completamente furado, forjado, tanto que o cidadão que estava envolvido foi até preso e deu consequências graves. Então, eu acho assim, o que eu acho assim, a sociedade precisa, a sociedade santista principalmente, precisa se apropriar dessa discussão. Senão nós vamos ficar refém dos interesses que precisam ser preservados, tanto do porto como da cidade. Eu tenho que encerrar o programa, eu não podia deixar de citar aqui, eu fui a pessoa que alertou em primeira mão, antes até do projeto ser investigado pela Polícia Federal na Operação Porto Seguro, o Programa Ação e Reação saiu na frente na denúncia do maior crime ambiental que ia acontecer nesse país com a Ilha de Bagres. Eu estive na audiência pública, você está corretíssimo, laudos fraudulentos, laudos fajutos, falsos e o pior, entidades como o IBAMA afastaram do processo a gerente do IBAMA daqui, trouxeram uma moça do Rio de Janeiro, não é? Que talvez não tivesse lido o estudo. Eu li o estudo, achei aquilo uma aberração da natureza. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A questão da dragagem hoje está enfrentando um conflito. Primeiro, os terminais, a BTP é um exemplo, não consegue operar porque não tem. Como é que o cara investe uma fortuna e não consegue atracar o navio? Exato. Né? Então os terminais querem absorver. A Codesp não consegue ter capacidade gerencial desse processo. E para piorar, a lei de licitação é uma lei cruel, não é? Ela deve ser, lógico, deve ser... Mas no caso da dragagem, só tem uma
empresa capacitada para fazer dragagem. Aí começa a aparecer outras, menor preço, aí vem essa bagunça. E o problema do assoreamento é porque estão dragando, mas não tem onde colocar o resíduo. Esse é um problema grave. E nós temos imagens, estão jogando lá na frente e está voltando tudo. Infelizmente. Eu vou ter que encerrar o programa, Odair. Estourou o tempo. Bom, você viu que coisa? Você vem no programa, o programa voou. Preço? Parece que deu uma hora? Não parece, é gostoso, né? A companhia é agradável, você é muito agradável, o Rogério Conde é muito agradável. Eu só queria, antes de encerrar, mandar um abraço pro João Vilela. Grande João Vilela. Que é um menino que tem muito futuro na cidade, é um empresário aí de valor, muito articulado. Gosto muito dele. Um abraço, João. Grande João. Tá pagando as contas lá na Prodesan? Rapidamente, sim ou não? Tá tudo pagando. bem? Tá tudo não certinho? Não deu nada pra ninguém na Prodesan. Boa. Rogério, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado, Augusto, pelo convite. Odair, foi um prazer dividir a bancada. Todos os nossos telespectadores, uma excelente semana. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, se Deus quiser. E Ele há de querer. Tchau.